No ano de 2017, deixa eu pensar, outubro de 2017, foi quando eu entrei com a nova empresa de terceirização. Mas no mês de julho, eu descobri que a empresa terceirizada estava enrolando os funcionários. É isso mesmo, enrolando. E olha que eu tinha feito de tudo para que isso não acontecesse. Eu tinha certeza de que se eles fizessem qualquer coisa errada, eles é que iriam arcar com as consequências. Então, quando eu tinha pego o contrato, eu vi que tinha aquela cláusula que eles assumiam todo e qualquer risco trabalhista que viesse a acontecer com os profissionais que passassem pelo condomínio. E eu estava tranquilo com aquilo, sabe? Mas, mesmo estando tranquilo, eu exigi algumas coisas para que me desse uma garantia maior de que o problema não ia acontecer. Por exemplo, o vencimento deles era sempre no início do mês. Eu então alterei do dia 10 para o dia 17. Por que isso? Porque eles sempre me entregavam a folha de pagamento do mês anterior, os comprovantes de pagamento do mês anterior. E eu não gostava dessa situação. Então, quando eu tirei do dia 10 e coloquei no dia 17, eu dei a eles a obrigação de me encaminharem mensalmente a folha de pagamento com os comprovantes daquele mês assinados. Ou seja, se os comprovantes não tivessem assinados, pelos funcionários, eu não autorizava o pagamento. A administradora não realizava o pagamento. Então, para mim, essa era uma das grandes garantias que eu tinha de que eles não iriam dar problema. Mas eu estava enganado. Além disso, eu também pedia sempre que um funcionário novo fosse começar as atividades, eu exigia uma cópia ali da carteira de trabalho, com carimbo de registro, tudo direitinho. E ficava de olho se aquelas cópias de carteira eram as mesmas que apareciam na lista de folha de pagamento. Você percebe que como eu me muni de situações que não eram minhas obrigações, e você pode pensar o seguinte: por que é que eu, síndico, tenho que fazer essas coisas? Isso é obrigação da terceirizada. Isso é obrigação da administradora. Mas, meu amigo, eu quero dizer para você o seguinte, que no momento que chega o aviso de que você tem que comparecer lá no Ministério do Trabalho, tá? Que você tem que comparecer perante uma junta e que o juiz vai investigar a situação de um processo trabalhista, vou falar para você, não tem jeito. É você que vai. Você pode até ir acompanhado da terceirizada, mas se a terceirizada não for, se a terceirizada falir, se a terceirizada não comparecer, se a terceirizada não honrar o compromisso, você arca em conjunto com ela. E também, se ela não assumir, você assume no lugar dela. Você está me entendendo o tamanho do problema que é você ter no seu condomínio uma terceirizada que não cumpre com um papel, seja ele ali, né, previdenciário, social, né, diante de seus funcionários? Você fica responsável. E foi nessa situação de que eu tinha certeza que estava tudo bem, o contrato estava certo, os olerites, os comprovantes de pagamentos e benefícios estavam assinados. Eu tinha tranquilidade, eu estava nessa falsa tranquilidade, quando então me chegou situações de processo. Chegaram situações de problemas. E aí, a terceirizada correu e falou: não, fica tranquilo que nós vamos assumir, isso aqui é problema nosso. No primeiro, segundo problema de processo, realmente eles assumiram tudo, resolveram a situação, eu só assinei ali um documento para que eles pudessem me representar. Foi muito simples. Mas passado o tempo, eu percebi que alguma coisa estava errada.
E eu lembro como hoje, essa data, né? Julho de 2017, quando um funcionário me procurou para dizer: David, fazem 15 dias que eu não recebo. Era para ele ter recebido no 5º dia útil, como todo mundo. E já faziam 15 dias que ele não havia recebido. E agora eu somo. Mas espera lá, 5º dia útil, mais 15 dias? Como é que podia? Eu tinha assinado a autorização de pagamento no dia 17. A empresa terceirizada havia recebido no dia 17. Para eles receberem, eu tinha em minhas mãos a confirmação da administradora de que os documentos, os comprovantes estavam assinados. Falei, não pode, seu José. Não tem como. Eu tenho lá o holerite assinado pelo senhor. E aqui, naquele momento, ele sacou do bolso o holerite dele e falou assim: esse aqui, que não está assinado, está comigo? Este foi o cenário, este foi o pano de fundo, onde eu comecei a perceber que as garantias que eu havia montado, a tranquilidade que eu tinha, ela não era real. A empresa terceirizada estava enrolando os funcionários. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu parti então para um processo de chamar essa terceirizada para tentar um acerto, para tentar resolver o problema amigavelmente. Era o mês de julho, dei para eles então 30 dias. Eles tinham até 30 de agosto para resolver todas as situações. Bom, infelizmente, chegou em agosto e eles não cumpriram. Em setembro, outra empresa começou e em outubro eu estava pagando por uma segunda empresa e não paguei a empresa anterior. Fui a processo, né? Processei eles, fui atrás dos direitos. Eu não estou aqui hoje com o objetivo de falar como fazer uma transição entre terceirizadas. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é mostrar que a sorte não dura para sempre. Se você nunca pagou um processo trabalhista antes, de funcionários da terceirizada, e você até esse momento não tem se preocupado com esses 5 passos que eu vou mostrar para você, talvez você possa estar numa situação muito complicada no futuro. Porque para você ter uma ideia, em 2019, agora no final do ano, dezembro, eu estava pagando um processo trabalhista de uma empresa que eu havia rescindido em 2017, que o funcionário entrou com processo e ação em 2017, e eu então estava agora em 2019 pagando essa ação trabalhista. O condomínio estava pagando.